Oi pessoal, tudo bem? A gente voltou para mais uma aula de eletrostática e na aula de hoje a gente conversa um pouco mais sobre potencial elétrico. Só que detalhe, nessa aula de hoje a gente vai fazer um belo de um aprofundamento nesse assunto e a maior parte dos seus concorrentes nem conhece essas informações. Você vai ver que não tem nenhum conceito novo, mas a forma de analisar o que acontece numa região onde eu tenho potencial elétrico, tenho campo elétrico, é fundamental, tá certo? Vamos lá então, vamos começar. E nessa análise que a gente vai começar agora, a gente vai falar sobre potencial elétrico e sobre campo elétrico ao mesmo tempo. Pessoal, a ideia é a seguinte, eu coloquei para vocês ali uma carga elétrica positiva e desenhei uma das linhas de campo elétrico. Primeira coisa que eu quero relembrar, se a carga é positiva, as linhas de campo elétrico são sempre saindo da carga. Então eu coloquei para você ali a setinha que mostra a linha de campo saindo da carga, tudo bem? Agora eu vou marcar alguns pontos para vocês e quero colocar alguns valores para potencial elétrico. Vamos relembrar o que a gente aprendeu nas últimas aulas? O potencial elétrico é dado por K, que é uma constante, chamada de constante eletrostática, vezes o valor da carga dividido pela distância que esse ponto está da carga. Então, primeira coisa, olha só, como essa carga é positiva, a gente já sabe que os valores de potencial elétrico também vão ser positivos. Agora, uma outra informação importante da gente saber é que quanto mais longe eu estou da carga, ou seja, quanto maior a distância, mais próximo de zero vai ficar o potencial elétrico. Então eu vou colocar alguns valores ali que fiquem coerentes. Então olha só, eu vou colocar valores positivos e percebe que conforme eu vou me afastando da carga, os valores vão ficando mais próximos de zero, tudo bem? Agora eu vou fazer a mesma análise com você, só que para uma carga negativa. Então eu vou colocar ali a carga negativa e a primeira informação que eu quero anotar é a orientação da linha de campo elétrico. Eu desenhei só uma linhazinha ali, mas o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que da mesma forma que das cargas positivas as linhas de campo saem, nas cargas negativas as linhas de campo elétrico entram. Então eu vou colocar ali uma setinha indicando para você que a linha de campo está entrando na carga negativa, legal? Agora eu vou marcar alguns pontos e vou colocar de novo a equação do potencial elétrico. O que a gente sabe? Primeira coisa, como a carga agora é negativa, os valores de potencial elétrico que eu vou colocar ali têm que ser obrigatoriamente negativos. Agora, outra coisa importante é que quanto mais longe eu estou da carga, mais próximo de zero vão ficando os potenciais elétricos, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou colocar para vocês alguns valores. Percebe que eu coloquei todos os valores negativos, porque a carga que gera esse campo é uma carga negativa. E também, quanto mais longe da carga eu estou, mais próximo de zero vai ficando o potencial, tudo bem? Agora, eu quero dar uma olhada lá nos potenciais da carga positiva. Entre o 80 e o 20, a gente pode dizer tranquilamente que o 80 é o potencial maior. E o 20 é o potencial menor. A gente não tem muita dúvida disso não, tudo bem? Agora, dá uma olhada lá na carga negativa. Eu tenho o menos 80 e o menos 20. Eu vou te fazer uma pergunta agora que ela está longe de ser óbvia. Diga para mim, qual deles é maior? É o menos 80 ou o menos 20? Para responder isso, a gente precisa lembrar lá das aulas do Ferreto. Se eu colocar para você aqui um eixo qualquer, onde eu tenho 0, aqui eu tenho 20 e aqui eu tenho 80. Aqui à esquerda eu vou ter o menos 20 e aqui eu vou ter o menos 80. Seja qual for a grandeza que eu estou representando ali, o que a gente sabe? A gente sabe que o que está a favor do eixo, ou seja, para onde os valores são crescentes, olha lá, são crescentes, eles vão ficando maiores. E lá para o outro lado, para onde os valores são decrescentes, olha lá, o nome diz decrescentes, eles vão ficando menores. Então, eu posso dizer que o menos 20 é maior do que o menos 80, então o menos 20 seria o potencial maior e o menos 80 seria o potencial menor, tudo bem? Essas informações são bem importantes da gente conseguir diferenciar. Agora, quero fazer uma primeira observação para vocês, que já já eu anoto uma frasezinha dizendo isso, então não se preocupem em escrever, em anotar. Olha só, próximo da carga positiva, eu tenho a região de maior potencial elétrico. E
próximo à carga negativa, eu tenho sempre a região de menor potencial. Bem facilzinho a gente lembrar, né? Perto do mais o potencial é maior e perto do menos ele é menor, tá certo? Agora eu quero analisar com vocês o sentido da linha de campo elétrico em relação ao potencial. Dá uma olhada lá na figura da carga positiva. Olha o sentido da linha de campo ali que eu marquei para você em vermelho, olha o sentido da seta. Você percebe o quê? Que a linha de campo ela está apontando para a região onde o potencial é menor. Na figura de baixo, se eu marcar ali o sentido da linha de campo, a gente vai ver que ela está indo para a esquerda. Ela também está apontando para a região onde o potencial é menor. Então, que conclusão que a gente tira dali? Olha só, se a gente for caminhar a favor das linhas de campo, seja na figura de cima ou na figura de baixo, se a gente se deslocar no mesmo sentido da linha de campo, o potencial elétrico vai ficando sempre menor, seja na situação da carga positiva ou da carga negativa. Então olha a frasezinha clássica de vestibular. Ao nos deslocarmos no sentido das linhas de campo, o potencial elétrico sempre diminui. Verdade. Agora, olha outra frasezinha que aparece, que ao nos deslocarmos no sentido oposto ao das linhas de campo, o potencial elétrico sempre aumenta. Verdade também. A gente fica um pouco desconfiado quando aparece a palavrinha sempre ou a palavrinha nunca, mas nesse caso eu posso usar sim a palavra sempre, tá bom? Já já a gente anota também essa informação. Agora uma outra informação que eu quero ver com vocês. Eu vou colocar ali uma carga positiva e uma negativa. Essas cargas que eu estou colocando são as chamadas cargas de prova, cargas teste. Vamos relembrar o que é essa tal carga de prova, essa tal carga teste. É uma carga que eu coloco ali que eu não vou me preocupar com o que ela faz nos outros, só com o que os outros fazem nela. Então eu queria começar vendo com vocês o quê? Qual é a interação que existe entre essa carga positiva e a carga de prova positiva também? O que a gente sabe? Que mais com mais repele. Então, na carga Qzinho positiva vai aparecer uma força ali para a direita, tudo bem? Agora, e entre a carga positiva, a carga principal, e a carga de prova negativa? O que acontece? Eu tenho cargas e sinais opostos e a gente sabe que os opostos se atraem. Então, a força que atua na carga negativa é para a esquerda. Conclusão, olha só. Se eu largar a carga positiva ali para ela andar sozinha, ou seja, para ela andar espontaneamente para o lado que a força puxa ela vai lá para onde o potencial é menor. E se eu largar a carga negativa para que ela se mova para onde a força puxa ela vai se deslocar para onde o potencial é maior. Que conclusão que a gente tira? Que as cargas positivas sempre se movem para a região onde o potencial é menor e as negativas se movem para onde o potencial é maior. Então vamos lá, pessoal, o que a gente concluiu? Olha só, que a carga positiva sempre busca uma região de menor potencial e a carga negativa sempre busca uma região de maior potencial, tá certo? Que foi exatamente o que a gente viu ali na figura. Agora, o que acontece? Às vezes não é muito simples lembrar. Mentira, bobeira. Eu vou te mostrar um jeito bem fácil de lembrar isso aí. Olha só. O mais sempre busca o potencial menor. O menos sempre busca o potencial maior. Por quê? Porque na natureza tudo tende ao equilíbrio. Então o mais busca o menos e o menos busca o mais. Por esse motivo que a gente pode afirmar que a carga positiva sempre busca uma região de menor potencial e a carga negativa sempre busca uma região de maior potencial, tá certo? Vamos lá, vamos continuar, porque lá na figura de baixo a gente vai tirar as mesmas conclusões. Vem aqui comigo. Dá uma olhada agora lá na figura de baixo. Eu vou colocar para vocês também duas carguinhas, uma positiva e uma negativa. E aí, me diz, o que a gente sabe que existe de interação entre essa carga negativa e a carga de prova que eu coloquei ali positiva? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que menos com mais vai ter uma força de atração. Então, na carguinha positiva, atua uma força para a esquerda. Agora, se eu abandonar a carga positiva ali, e essa carga for se deslocar para onde a força puxa ela, o que vai acontecer? Ela vai se deslocar para onde o potencial é menor. Agora, lá na carguinha negativa, a gente sabe que menos com menos vai acontecer ali uma força de repulsão. Então, eu vou dizer que na carga negativa vai atuar ali uma força para a direita. Olha a conclusão que a gente chega. Se a gente abandonar essa carga negativa aqui, como ela é negativa, ela vai se deslocar para onde a força puxa ela, que é para a região de maior potencial.
De novo, a mesma conclusão. As cargas positivas se deslocam espontaneamente para onde o potencial é menor e as negativas se deslocam espontaneamente para onde o potencial é maior. A gente vai anotar tudo isso que a gente acabou de falar então, tá bom? Vamos lá então. Primeira frasezinha ali. Uma carga positiva sempre gera potencial elétrico positivo, tá certo? Segunda, uma carga negativa sempre gera potencial elétrico negativo. Terceira, próximo a uma carga positiva, o potencial elétrico é sempre, lembra? Se ela é positiva, o potencial é maior, tudo bem? Seguindo, olha a terceira. Próximo a uma carga negativa, o potencial elétrico é sempre menor. Então, ele é maior perto da positiva e menor perto da negativa. Agora, vamos lá. Quando a gente larga uma carga numa região de campo elétrico, a gente sabe que, se a carga for positiva, ela sempre vai buscar espontaneamente uma região onde o potencial é menor. Lembra que tudo na natureza tende ao equilíbrio. Então, as cargas positivas sempre buscam uma região de menor potencial elétrico. E as cargas negativas sempre buscam espontaneamente uma região de maior potencial elétrico. Lembra? O menos busca o mais busca o menos. Por isso que as negativas sempre buscam a região de maior potencial, tá certo? Agora vamos usar tudo isso que a gente conversou para resolver um exercício. A tecnologia dos aparelhos eletroeletrônicos está baseada nos fenômenos de interação das partículas carregadas com campos elétricos e magnéticos. A figura representa as linhas de um campo elétrico. Eu tenho ali ponto A, ponto B. Seguindo, pessoal. Assim, analisa as afirmativas. Ele vai fazer várias perguntas sobre essa região. Eu queria já tirar algumas conclusões com vocês. Primeiro, vamos conversar sobre a intensidade do campo elétrico no ponto A e a intensidade do campo elétrico no ponto B. A gente aprendeu lá nas aulas de campo elétrico, e para isso a gente precisa relembrar o que foi estudado, que é, visualmente, para descobrir se o campo elétrico é mais forte ou mais fraco, a gente vai ver numa determinada região o quanto próximas são as linhas de campo elétrico. Então, o que a gente pode dizer? Que na região B, como as linhas de campo elétrico são mais juntinhas, mais próximas, o campo elétrico é mais intenso. Então, a gente pode afirmar o quê? Que o módulo, o valor do campo elétrico no ponto B é maior do que o valor do campo elétrico no ponto A, tá certo? Agora, sobre o potencial elétrico nos pontos A e B. O que a gente aprendeu? Olha só, lá nas aulas de campo elétrico, a gente aprendeu que se o campo tem essa orientação é porque do lado de cá eu tenho uma concentração de cargas positivas e do outro lado eu tenho uma concentração de cargas negativas, porque a gente sabe que o campo elétrico está sempre orientado do positivo para o negativo. Aí, em relação ao potencial elétrico, o que a gente viu na aula de hoje? Que próximo das cargas positivas o potencial é maior e próximo das cargas negativas o potencial é menor. Então, a gente pode afirmar que o potencial elétrico em A é maior do que o potencial elétrico em B, tudo bem? E aí, a partir dessas conclusões, a gente consegue analisar as afirmativas ali. Então, vamos lá na primeira. Ele fala o seguinte, o campo é mais intenso na região A. A gente acabou de anotar que o campo é mais intenso na região B, onde as linhas são mais próximas umas das outras, tudo bem? Por isso, o item 1 está falso. Item 2. O potencial elétrico é maior na região B. Não, né, pessoal? A gente viu que o potencial elétrico é maior na região A. Então, o item 2 também está falso. Item 3. Uma partícula com carga negativa pode ser a fonte desse campo? Vamos dar uma olhada? Bom, para a gente responder esse item, vamos lembrar lá das aulas de campo elétrico. Quando a gente tem uma carga negativa, a gente sabe que o formato do campo é um formato radial, ou seja, é como se fossem raios de uma circunferência, como eu estou representando aqui para vocês. E detalhe, né? Como é uma carga negativa, a gente sabe que as linhas de campo entram nessa carga, como eu estou representando aqui para vocês. E aí, essa região aqui representaria para a gente ao equivalente do que eu tenho nesse pedaço aqui da figura. Daí você vai me dizer, poxa, Coelho, mas espera aí, ali são desenhadas muito mais linhas de campo do que as que você fez. Na verdade, aqui eu desenhei 3, lá tem 5. Isso é só uma forma de representar, porque a gente poderia colocar várias outras linhas de campo elétrico aqui, e isso tem a ver só com a intensidade dele, tudo bem?
Então, a gente pode dizer que é possível que esse campo tenha sido gerado por uma carga negativa. Pode ser também que tenha sido gerado por várias cargas negativas, várias positivas, mas ele não afirmou, né? Ele foi bem claro quando ele disse pra gente que pode ser a fonte desse campo. Então, o item 3 é verdadeiro. Aí ele diz, estão corretas apenas a 1 não, letra B, apenas a 2 não, letra C, apenas a 3 verdade. Então a letra C é a nossa resposta, tudo bem? Pessoal, e com isso a gente encerra essa nossa aula de aprofundamento sobre potencial elétrico, envolvendo também campo elétrico. É uma aula mais difícil sim, porque como o nome já diz, é um aprofundamento de vários conteúdos, a gente juntando várias partes da matéria, tudo bem? Se precisar, assiste essa aula de novo, mas ela é uma bela oportunidade para você ir lá e fazer diferença para a tua concorrência, tá certo? Tchau e até a próxima aula.